Muito bem. Mateus capítulo 25, é o texto que eu vou começar a trabalhar hoje e vou levar alguns domingos para percorrer toda a parábola que nós temos como proposta, a parábola que está entre os versos 31 a 46. Hoje, essa mensagem é a sexta mensagem da série, as parábolas escatológicas, os sermões escatológicos de Jesus Cristo, é a sexta mensagem. Um tema, hoje a gente introduz o nosso assunto em cima da parábola do juízo final. Em algumas versões você vai encontrar a parábola do juízo final, noutras você vai encontrar a parábola dos cabritos e das ovelhas, ok? E depois eu vou explicar um pouco a respeito disso, porque essa diferença não há muito problema, mas é uma parábola de versos 31 a 46, tem 17, 15, 16 versículos, só que ela é uma porção muito especial em todo o conjunto dos sermões escatológicos de Jesus. E Mateus, como nós já falamos outras vezes, no capítulo 25, ele separa algumas parábolas, ele escreve, ele registra algumas parábolas de maneira muito especial, diferente de Marcos, de Lucas, a respeito dos sermões escatológicos de Jesus. Então, algo de muito especial nesses dois capítulos aqui, 24 e 25. E eu quero começar com vocês na parábola, não falando todos os assuntos que estão nela, porque é bastante mesmo. Hoje eu quero mencionar com você algo a respeito dos juízos de Cristo. Para você poder entender a parábola, é preciso que você entenda um pouco o contexto dos diversos assuntos que Jesus trata nessa parábola. E um dos assuntos que ele trata na parábola é os juízos, um dos juízos de Cristo, ok? E eu quero conversar com você a respeito disso hoje. Não muito, não vou me estender demasiadamente, porque você deve estar querendo saber quem é que vai ganhar a eleição de hoje, e quem são os vereadores que entraram. Então seu coração deve estar assim, olhando o seu WhatsApp, eu vou acreditar que você está lendo a Bíblia, é evidente, a Bíblia digital que está no teu celular, mas assim, entra no WhatsApp para ver se alguém manda uma mensagem para saber o que rolou. Então, para a gente eu não perder a sua atenção, eu vou tentar ser sucinto, e se eu não for, vem comigo, por favor, vem comigo e tem paciência comigo, tá? Mas a gente vai se divertir com essa parábola. Eu preciso confessar para você que eu estudei essa parábola, estou estudando essa parábola já há muitas semanas, e chegou um momento em que eu começo a chorar de estudar essa parábola. Tem muitas coisas maravilhosas sendo reveladas aqui, e eu fui me envolvendo, fui entrando no contexto do ensino de Jesus ali, e tinha momentos que eu tinha que parar de estudar, porque meu coração estava chorando, e eu não estava conseguindo me concentrar para estruturar a mensagem, e porque é uma porção muito especial. Honestamente, eu estou orando para que o Espírito Santo consiga traduzir ao seu coração as profundezas que tem nessa porção de ensino, porque logo depois desse ensino, segundo Mateus, logo depois desse ensino de Jesus, aí entra o capítulo 26 de Mateus, em que começam a acontecer os eventos que vão culminar com a ceia, e depois o Getsêmani, e depois os diversos julgamentos que Jesus passou com a crucificação ao final. Então, com exceção do momento da ceia, esse aqui talvez faça parte das últimas palavras do Senhor Jesus. Você sabe que no ambiente da ceia, ele ensinou muito
a ceia era celebrada não em meia hora de reunião, 1 hora de reunião. As ceias eram celebradas por horas, às vezes 4 horas, 5 horas de celebração de Páscoa, onde haviam muitos rituais. Os pais ensinavam as crianças participavam da ceia, havia leitura de textos sagrados, havia cânticos que a família entoava ao Senhor, tudo isso no ambiente da ceia, e havia a lembrança dos textos sagrados, da saída do povo do Egito, em caminho da terra prometida, passando pelo deserto. Então toda a história da Páscoa era relembrada dentro de casa. Dentro de casa a palavra de Deus era ensinada, dentro de casa as histórias de Deus com o seu povo eram ministradas pelos pais aos filhos. Às vezes mais pessoas estavam reunidas, os avós, os tios, todos participavam e ministravam aos pequenos da casa, aos pequenos da família, ensino a respeito da Páscoa e todos os significados de libertação, falando da pessoa de Deus, falando do Messias, falando da libertação. Então, era uma cerimônia extensa, e tudo isso Jesus ensinou muito, está registrado dos capítulos 13 a 17 do Evangelho de João, tudo que está ali brigado, tudo que está ali escrito no Evangelho de João, aconteceu dentro da ceia, mas não nesse momento, antes desse momento, dentro da semana da paixão, essa mensagem escatológica faz parte das últimas palavras de Jesus aos discípulos. Então, há uma carga de revelação aqui muito grande, e quanto mais você se debruça sobre o texto, sobre a palavra, e lê e estuda, mais entendimento vem, mais riqueza surge, e vai ministrando ao nosso coração. E ainda antes de entrar na estrutura da palavra, eu quero lembrar você uma coisa, para que você não pense, é muito bom a gente ministrar e ensinar em cima das epístolas paulinas, diversos textos dos evangelhos, não só os textos escatológicos. É muito gostoso você ministrar pelos salmos, nos salmos e nos textos proféticos, tão lindo, tanta riqueza. A palavra de Deus inteira é cheia de tantas riquezas, conselhos que vão abençoar o teu coração, vão animar você para a vida e continuar no exercício da missão, fortalecer você num dia que você esteja fraco. Amém? Nós precisamos de força, de fortalecimento. Às vezes você está numa crise, está fazendo perguntas que ainda não tem resposta, e o teu coração, ele vai se angustiando às vezes, por conta de algumas indefinições da vida, e coisas que estão atribulando o seu coração. É muito importante você ir para a palavra, ouvir numa reunião, em que você seja ministrado, e para que ninguém pense que esses textos escatológicos são apenas ensino, e só informação e conteúdo para você ter informações a respeito dos últimos dias. Eu quero só relembrar de que todos os textos, quando o apóstolo Paulo fala sobre esses eventos escatológicos, quando Jesus fala sobre os eventos escatológicos, quando João, escrevendo o seu livro de Apocalipse, está descrevendo os últimos momentos próximos da segunda vinda de Cristo, e depois na tribulação, e depois no início do milênio e tudo mais, todas as vezes que os autores estão tratando dos assuntos de escatologia, o propósito é um só, é animar o povo de Deus, encher o coração do povo de Deus de esperança, encher o coração do povo de Deus de uma esperança viva, ensinando o povo de Deus a olhar para cima, levantar a cabeça da sua tristeza, às vezes do seu cansaço, às vezes do seu desânimo. Levanta a cabeça, porque a vitória é certa, a glória do Senhor está muito próxima, todas as promessas do Senhor sobre nós, o seu povo, estão muito próximas de si.
cumprirem. Levanta a cabeça, anima, continua firme na sua vida, ok? As respostas, elas virão, a força virá, os problemas você vai resolver, a graça do Senhor sobre você, há poder de Deus sobre você. O Espírito Santo não nos abandona em nenhum momento, em nenhum instante, mas viver às vezes implica em sofrer, em resolver problemas, em resolver conflitos. O viver faz isso conosco, e a graça e o poder do Senhor, eles estão disponíveis a todos nós, a todo instante. Então, o ensino, as pregações escatológicas de toda a Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo, deve encher o seu coração de esperança. Fica firme, meu irmão, vai vivendo a vida na vontade do Senhor, resolvendo os problemas, porque as promessas do Senhor são maravilhosas, elas vão se cumprir todas elas sobre nós. Mesmo que a gente tenha problemas ou passe por dificuldades, fica firme na fé, fica firme, vale a pena a fidelidade. Vale a pena a fidelidade, vale a pena a lealdade ao Senhor, vale a pena você trabalhar junto com o Espírito Santo, permitir que o Espírito Santo te conduza no crescimento de santidade, na sua presença. Vale a pena a dedicação ao Senhor, vale a pena a fidelidade a Deus, vale a pena você se afastar do pecado, vale a pena você agradar a Deus em todas as coisas, vale a pena servir ao Senhor com todas as suas forças, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, vale a pena. Amém, queridos? Vale a pena servir ao Senhor. Mesmo que a gente passe às vezes por dias maus, vale a pena permanecer firme. Nós não temos que mostrar que somos super-homens em lugar nenhum, em momento algum. Nós todos somos carentes do poder de Deus, mas Ele está disponível. Ele está disponível. Tem graça disponível, tem ânimo disponível, tem força disponível, tem sabedoria disponível, tem consolo disponível diante das perdas que passamos. Então, fica firme, amém? Fica firme no Senhor, fica firme no Senhor, vale a pena. Então, toda mensagem escatológica tem esse cunho, né? Então, vamos relembrar algumas coisas, e eu estou aqui orando, pregando e orando. Você consegue fazer isso? Pregando e orando, falar e orar, trabalhar e orar, atender um cliente e orar ao mesmo tempo, né? Eu faço isso, eu prego e oro, todo instante, né? E estou aqui orando, enquanto falo, enquanto estou com a Bíblia aberta aqui, eu estou orando também, eu estou orando para que o Espírito Santo revele coisas maravilhosas para todos nós, e fortaleça o coração de todos, amém? Isso vai acontecer, fique atento ao que o Espírito Santo vai ministrar a você. Vamos lá, deixa eu relembrar uma estrutura que é importante para que a tua compreensão do texto e da mensagem bíblica amplie, ok? Esse é o meu trabalho aqui. Eu preciso ajudar você a aumentar a tua compreensão do texto sagrado, porque quando você tem uma compreensão do texto sagrado, o conhecimento é ministrado ao seu coração e marca o teu espírito, marca a tua alma, de maneira mais profunda, uma vez marcado por uma revelação, uma vez marcado por um conhecimento de Deus, revelado pelo Espírito Santo, você não vai ser mais o mesmo. Amém, gente? Então, deixa eu relembrar algumas estruturas. Primeiro, recapitulando aqui, né? Lembrando das mensagens dos versos 42 a 44, que é do capítulo 24 de Mateus, que é a parábola do servo bom e do servo mau. Todas as parábolas, as 3 parábolas seguintes, elas estão corroborando com a mensagem da parábola do servo bom e do servo mau. Isso é preciso que você fique atento quanto a isso. As outras parábolas estão corroborando,
com esta primeira parábola. A principal é essa, a parábola do servo bom e do servo mau. E a mensagem principal da parábola do servo bom e do servo mau é vigiai, que é um imperativo. O texto é explícito, é um imperativo, é uma ordem, vigiem. Não estou negociando essa ordem, vigiem. Ao servo de Deus, ao discípulo de Cristo, vigie, é uma ordem. Ficai apercebidos, também é um imperativo, são dois imperativos aqui na mensagem principal da parábola do servo bom e servo mau. As parábolas que se seguem, as três parábolas que estão no capítulo 25 de Mateus, elas então corroboram. Então a primeira parábola, ou a segunda parábola dessa série, é a parábola das 10 virgens. E a mensagem principal dessa parábola é: cada um é responsável por sua espiritualidade. Não podemos franquear a nossa maturidade cristã, a nossa espiritualidade, o resultado ou o crescimento da nossa própria espiritualidade a outras pessoas, nem aos nossos líderes, nem aos nossos pastores. Cada um é responsável pela própria espiritualidade e responsável pelo seu próprio crescimento. É evidente que no corpo de Cristo, nós todos nos ajudamos, nós todos nos ministramos, nós todos nos abençoamos mutuamente e cooperamos um com o outro para o crescimento. Amém, queridos? Assim é a importância do corpo de Cristo, e não apenas a relação com o mestre, com o ensinador, com o pastor ou com o líder, mas é um com um, todos com todos. Todos se ajudam mutuamente para crescerem no conhecimento do Senhor, crescerem também na maturidade cristã e também no exercício da missão. Amém, queridos? A terceira parábola, que é a parábola dos talentos, ou dos 3 servos, a mensagem principal é usar bem o que Deus nos confiou. Deus nos confiou dons, Deus nos confiou talentos naturais, tudo que Deus depositou em nós, todos os depósitos de Deus na nossa vida, não apenas no sentido intelectual, ou espiritual, ou maturidade, ou sabedoria, mas tudo, os nossos bens, o nosso dinheiro, tudo que somos, tudo que temos, precisa também ser instrumento de bênção para as pessoas, ok? Tudo que Deus nos deu, Deus te deu também sabedorias, dons, experiências, formação. Usa tudo isso para a glória de Deus e usa tudo isso para abençoar pessoas. Amém, gente? Isso é o altruísmo do cristianismo. O cristianismo é essencialmente altruísta. A gente está sempre voltado para o outro. Ah, mas e eu? Não, e eu? Deixa Deus cuidar do eu. Morra o seu eu. O seu eu deve morrer. E quando a gente se diminui para servir o outro, deixa Deus fazer o trabalho dele, Ele nos abençoa, Ele nos carrega de graça, Ele nos carrega da identidade de Cristo, nos esvaziamos, mas toda vez, presta atenção, toda vez que nós nos esvaziamos de nós mesmos, e até muitas vezes dos nossos direitos, nós somos cheios da parte de Deus. Deus não deixa, Deus não perde a viagem. A gente é cheio de Jesus, a gente é cheio do caráter de Cristo, a gente é cheio do Espírito Santo, a gente é cheio da pessoa de Jesus, e Jesus vai sendo formado cada vez mais em nós, que no final das contas, no frigir dos ovos da vida cristã, o que importa é Jesus ser formado em nós. É nós, é Jesus, não é mais Paulo apóstolo, é Jesus, não é mais Paulo moral, é Jesus, amém? E assim segue. A quarta parábola, que é a parábola dos cabritos e das ovelhas, e a mensagem, talvez a mensagem principal, muito resumo do resumo, é preciso atender aos necessitados. Olha só que interessante, nas parábolas que Jesus está finalizando o seu sermão escatológico, para ilustrar os ensinos do sermão escatológico, todas as parábolas estão falando de servir, estão falando de se doar, estão falando de altruísmo. Amém? É importante isso ou não?
É muito importante. É muito importante. A gente, como crente, a gente serve as pessoas, a gente abençoa as pessoas. Amém? Entrando então na parábola, a primeira coisa que eu falo para você é o seguinte: essa parábola, a parábola do juízo final, em algumas Bíblias está assim o título, outras, como eu disse, a parábola dos cabritos e das ovelhas. Primeira coisa então é que essa não é uma parábola. Esse texto é uma narrativa com símbolos parabólicos, né? Ela é uma narrativa, ou seja, uma parábola é uma história que é contada para ilustrar uma mensagem, se destaca algumas verdades principais na parábola, e você destaca ela e pronto. Mas é uma história, ela não aconteceu de verdade. Uma parábola é assim. No entanto, este texto não é uma parábola, é uma descrição, é uma narrativa do que vai estar acontecendo na segunda vinda de Cristo. Então, nesse aspecto, não é uma história qualquer, é uma narrativa histórica escatológica. No entanto, ele usa algumas figuras parabólicas, ele usa a figura do cabrito, isso é uma figura parabólica, a figura da ovelha, isso é uma figura parabólica, ok? Então ele pinta a narrativa dos eventos relacionados à sua segunda vinda com alguns elementos para dar uma luz, para dar um brilho nesse discurso, nessa mensagem que Jesus está fazendo, quando está narrando os eventos relacionados à segunda vinda. Isso é muito importante, porque a revelação, por isso que eu me detive mais tempo nesse texto, porque é um texto descritivo, ele está descrevendo eventos escatológicos, o que vai rolar perto da segunda vinda. Eu quero convidar você a ler o texto todo, muito embora eu não vou passear por todo ele, mas eu preciso ler o texto todo para você ter ele todo na sua mente. Estão comigo, gente? Então vamos lá, acompanhe a leitura que eu vou fazer. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, percebe que não é uma parábola? Ele está descrevendo algo, ok? Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, já pensou nisso? Quantos são os anjos que tem no céu? Quantos anjos tem no céu? Quantas estrelas tem no universo? Quantos átomos tem em todo o universo? Quantas moléculas tem no corpo? Seja quais forem a quantidade de estrelas, Deus conhece cada uma pelo nome. Nome, identidade. Eu não sei como, mas todos eles virão. E eu não sei como vai caber, mas que todos estarão, estarão. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então virá o rei aos que estiverem à sua direita. Dirá o rei: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, me deste de comer. Do verso 35, nós não vamos entrar no verso 35 hoje, vou ficar só até o verso 34, mas eu vou ler tudo. Mas preste atenção, por que Deus separou as ovelhas do lado direito e fala: vinde,
benditos do meu Pai. Por quê? Ele dá uma explicação. Porque tive fome e me deste de comer, sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Ou quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade, vos afirmo que, sempre que o fizestes a um dos pequeninos do hospital do câncer, a mim me fizeste. Não está isso no texto, eu inseri, tá? Eu vou ler de novo, tá bom, gente? Eu vou ler de novo, não está aqui. Sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não fomos te assistir? Então lhes responderá: em verdade vos digo que, sempre que o deixastes de fazer ou deixar de fazer, estão comigo? Fazer ou deixar de fazer o bem. Quem sabe fazer o bem e não faz, peca, diz a palavra de Deus, amém? Deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Muito bem, esse momento é um momento de juízo, é um momento de tribunal. No entanto, existem vários tribunais, vários ambientes de juízo, vários ambientes em que o Senhor se revela no seu trono para julgar. E Jesus, propriamente dito, ele é um juiz também. Curiosamente, nessa porção desse texto escatológico, ele aparece como juiz. Ele, até esse momento, ele se revela de muitas formas, mas nesta porção e nesta quase parábola, nesta narrativa de símbolos parabólicos, ele se revela como juiz, ele se revela como filho do homem, ele se revela como pastor, e ele mesmo, de si mesmo, fala: eu sou o rei virá. Ele está falando dele mesmo. É muito curioso. Ele está antecipando todas as coisas relacionadas à sua segunda vinda. Ele está há alguns dias da cruz do Calvário para morrer como verme, para morrer como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para morrer como o rejeitado, morrer como alguém que assumiu todas as nossas enfermidades, todas as nossas mazelas, todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, todas as nossas maldades, todas as nossas maldições. Ele está há alguns dias de morrer na cruz por mim e por você, como um verme desprezado pelos homens. E um pouco antes disso ele está dizendo: um rei virá, eu virei e eu vou julgar, mas virei como filho do homem, como pastor, como rei. Hoje,
Você pode se encontrar com Jesus como o Salvador, mas naquele momento, no momento da segunda, ele não virá como o Salvador. O momento é agora de se encontrar com Jesus como Salvador. Porque quando ele vier, ele não virá como Salvador. Ele virá como juiz. Está claro? Amém? E esse é o ambiente de juízo. Isso faz parte da vida cristã. Sabermos que haverão vários juízos. Nós seremos provados. Nós prestaremos contas ao Senhor. E passaremos por alguns ambientes que têm a ver com os tronos de Cristo, os diversos juízos de Jesus. Muito bem. Eu quero me referir a 3 tribunais. O primeiro, não sem apenas estes 3, tem mais, mas eu quero me referir a esses 3, ok? São 3 tribunais. Tribunal primeiro é o julgamento de Cristo para distribuição dos galardões. Segundo, o segundo tribunal, o julgamento das nações, quando ele separa as ovelhas dos bodes, que é o julgamento que está acontecendo em Mateus 25, nessa última porção. E tem um terceiro julgamento, que é o julgamento do grande trono branco, que isso vai acontecer só depois do milênio, do governo milenar do Senhor Jesus. E cada um desses tribunais, desses julgamentos, vai julgar alguma coisa. E eu quero, então, antes de dar continuidade falando dos 3 julgamentos, eu quero dizer como que as pessoas se preparam para passar ou não por esses tribunais. Quem passa pelo primeiro não passa pelo segundo nem pelo terceiro, ok? Então é melhor passar pelo primeiro. Quem não passa pelo primeiro, pode ser que passe pelo segundo. E se passar pelo segundo, as ovelhas não passam pelo terceiro, mas os cabritos vão passar pelo terceiro. Dá para entender? Ou seja, a gente tem que ficar atento. Como é que a gente se posiciona? Porque antes desses tribunais, existe uma questão a ser resolvida aqui. Se você vai crer em Cristo ou não. Se você vai andar com Ele ou não. Se você vai ser discípulo dEle ou não. E as coisas são definidas agora, e não nos tribunais. O tribunal vem para julgar uma causa, para sentenciar e pronto. As coisas todas têm que ser definidas antecipadamente, antes dos tribunais. Amém, gente? Então, a salvação ou a condenação são definidos agora. Hoje buscamos a Jesus e o encontramos como Salvador. Quando Ele vier ou voltar, virá como um juiz e não como um Salvador. Veja os textos de João 3, 16 a 21. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, nesse momento. Não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê, quem nele crê, não é julgado. Opa! O assunto aqui, embora a gente se refira a João 3,16 como o resumo de toda a Bíblia, que está anunciando o amor de Deus e a possibilidade de salvação para todo que crê, este texto está dentro de um contexto de julgamento, de juízo. É um texto importantíssimo, as coisas estão sendo definidas. Quem será salvo e quem não. É muito importante. 19, o julgamento, 18, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está. Olha que interessante o tempo dos verbos. Quem não crê já está julgado, aguardando
o juiz convocar para deliberar a sentença. Já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Veja João 5, 24 a 27. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo. Amém, gente? Mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. E Jesus se chama a si mesmo de Filho do homem em Mateus 25, no texto de referência. Esse é a condição de todos nós. A coisa é definida agora. Se nós cremos em Jesus, já não somos mais julgados. Qual é o nosso destino? É o primeiro tribunal. O que vai acontecer no primeiro tribunal? A distribuição de galardão. Não é para a salvação, porque tudo é definido agora. Se eu creio, eu entro na salvação. Se eu rejeito a Jesus Cristo, eu já estou condenado. Cada um pense de si, qual é a sua condição. Cada um avalie o seu próprio coração, para saber em que condição você está. Porque há um dia, quem sabe, no futuro, não, meu querido, é agora, é o agora. A coisa precisa ser definida agora, não amanhã, não daqui meia hora, 30, um dia, 30 dias, é agora. Amém, gente? Amém. Então, como tudo já está definido, e aqueles que crerem em Jesus Cristo, eles sim vão passar pelo primeiro tribunal. E o primeiro tribunal é o tribunal do julgamento de Cristo, é o trono de julgamento de Cristo, tem essa frase que se conhece, ou tribunal de Cristo. Os textos são de 1 Tessalonicenses, que eu separei alguns textos e eu quero ler com você. Agora, esse primeiro tribunal de Cristo, presta atenção, esse primeiro tribunal de Cristo são para os crentes, não é para a salvação, porque eles já são salvos. Portanto, é o tribunal em que Deus vai distribuir as compensações, vai distribuir galardão, vai distribuir aí os prêmios pela fidelidade de cada um de nós. Então, esse primeiro tribunal é para os crentes. Distribuição de galardão e recompensas. E quando isso vai acontecer? Parece, os eventos escatológicos, eles não são tão claros na Bíblia, eu gostaria que fosse, mas não são. Parece que esse momento desse tribunal de Cristo vai acontecer quando o Senhor voltar nos ares, após a ressurreição e o arrebatamento. Amém? É nesse momento. E muito provavelmente, na manifestação de Cristo. Veja 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 14, os textos estão ali, eu vou ler os textos, acompanhe a leitura, veja o que esses textos dizem. Pois, 1 Tessalonicenses 4, a partir do 14, pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Dormem aqui, sinônimo de os que morreram em Cristo. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos,
os que ficarmos até a vinda do Senhor. Paulo achava que ele ficaria vivo até a vinda do Senhor. Ele achava isso, entendia isso, ok? Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, os que morreram em Cristo. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém? O autor, tratando sobre os assuntos escatológicos, fala assim, escatologia e literatura apocalíptica é para abençoar todo mundo e animar todo mundo. Amém, gente? Então, vamos falar de escatologia. Vamos falar de Apocalipse, né? Literatura apocalíptica. Veja 1 Coríntios 15, a partir do 51. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Ele ainda achava que estaria vivo quando Jesus voltasse, na segunda vinda. Faz 2000 anos isso. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Amém? A verdade de Tessalonicenses, ele repete aqui em 1 Coríntios capítulo 15. Veja Romanos 14, os versos de 10 a 12. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Ele está falando dos crentes aqui, ok? 2 Coríntios 5,10 diz assim, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal, que tiver feito por meio do corpo. Amém, gente? Esse tribunal, parece que esse momento em que Jesus vai distribuir galardão, está associado à sua segunda vinda, a parousia, a manifestação de Cristo na sua segunda vinda. Algumas coisas vão acontecer, os eventos da grande tribulação vão estar acontecendo. Em todo esse conjunto de mensagens eu não entrei a falar sobre a grande tribulação ainda, mas eu vou entrar. Mas os eventos da grande tribulação estão acontecendo, acontece a segunda vinda, né? Não vou entrar também, não vou ficar... Acontece a segunda vinda, ok? E na manifestação de Cristo, nessa sua segunda vinda, pelo menos completa, está acontecendo esse conjunto de coisas. Os mortos em Cristo vão ressuscitar, os que estiverem vivos serão transformados, todos vamos nos encontrar com Jesus. Em alguns instantes, eu não sei, talvez a gente saia fora do tempo e do espaço, e passemos um tempo com Jesus, onde Ele vai fazer a distribuição dos galardões, e das consolações, das recompensas. Tudo isso vai acontecer, mas parece que também nesse instante, ou nesse momento, ou um instante depois, no tempo ou fora do tempo, aí no tempo, né? No tempo, Ele vai julgar as nações. Aí é o segundo tribunal, que tem a ver com a segunda vinda também, que é o segundo tribunal, que é o texto de Mateus 25. Mateus 25 está falando desse segundo tribunal, em que Jesus julgará as
nações. Isso é coisa impressionante. Para quem será, então, esse segundo tribunal, esse segundo julgamento? Para as nações, para separar as ovelhas dos carneiros, né? Perdão, os cabritos das ovelhas, eu coloquei errado aqui. Quando isso vai acontecer? Na segunda vinda, após a grande tribulação, após a ressurreição dos mortos e a transformação, o arrebatamento dos vivos e a distribuição de galardão. É difícil colocar num quadro cronológico, mas vem comigo, tá? Eu também não consigo fazer isso. E não sei quem consiga também, mas vamos tentar. Tem gente que tenta, mas vamos seguir. Ok? Aí, o texto que a gente tem referente a esse tribunal, esse segundo tribunal, é Mateus capítulo 25, 31 a 46, que nós lemos. Mas eu quero ler 2 Tessalonicenses capítulo 1, de 6 a 8, que diz assim: se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Percebe que o ambiente que Paulo está descrevendo em 2 Tessalonicenses capítulo 1, de 6 a 8, é esse ambiente de julgamento das nações. Pelo menos é o que mais parece aqui. Ok? Vamos passar para o terceiro julgamento. O terceiro tribunal é o julgamento do grande trono branco, e isso só vai acontecer depois do governo milenar de Jesus aqui na terra, para os mortos. Para quem são? Para quem que vai passar por esse tribunal? Os mortos, eles vão ressuscitar, todos os mortos ressuscitarão. Não estou falando dos salvos, os que morreram sem Deus, eles vão ressuscitar nesse momento. Ele vai se juntar com Satanás, eles vão se juntar com Satanás, vão se juntar com os anjos de Satanás, e todos eles serão julgados e condenados. A primeira ressurreição são dos salvos, a segunda ressurreição são dos perdidos, que vão ressuscitar para o juízo e condenação. Amém? Quando isso vai acontecer? No final do governo. Apocalipse 20, de 11 a 15, diz assim: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, todos os registros, referente a todas as pessoas, todos os registros, os livros dos registros, referente a todos aqueles que serão julgados, serão levantados e levando em conta para o julgamento, serão levados em conta para o julgamento. E o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Teu nome está lá? Se não tem certeza, é melhor resolver isso agora. É melhor resolver isso agora. E passar pelo primeiro tribunal.
Porque se você passar pelo primeiro, não passa nem pelo segundo, nem pelo terceiro. É melhor passar pelo primeiro e reunir com os santos para Deus distribuir o galardão para cada um de nós. Agora você tem que definir isso agora. Não dá para esperar. Hoje você encontra Jesus como Salvador e Senhor. Mas na segunda vinda, será como juiz. Eu quero finalizar aqui, e eu não tenho como entrar em mais detalhes, e eu vou fazer isso durante alguns domingos. Eu quero finalizar com algumas exortações, porque esse é um ambiente de juízo aqui, é um ambiente de tribunal. E o texto se refere ao segundo tribunal, onde as nações serão julgadas. Como isso vai acontecer, a gente não tem certeza. Eu estou lendo e estou estudando e estou orando, porque isso provavelmente vai acontecer ali em Jerusalém. Provavelmente vai acontecer quando Jesus, na sua manifestação, pisar o Monte das Oliveiras e o Monte do Templo. Nesse momento, de alguma forma, no final da grande tribulação, as nações estarão ali para fazer guerra. Haverá dois times, todos os exércitos relacionados ao anticristo e associados ao anticristo, aliançados com o anticristo, fazendo guerra com Israel e com todas as nações ligadas a Israel. Isso será uma guerra mundial. Todas as nações da terra vão se envolver, ninguém vai ficar de fora. De alguma forma, todas as nações estarão ali. Nesse momento, Jesus vai aparecer, vai se manifestar e vai acontecer esse conjunto de coisas, e algumas coisas talvez fora do tempo, quando a ressurreição, o arrebatamento, a distribuição de galardão, mas relacionado dentro do tempo, a segunda vinda, ele vai julgar todas as nações. Não dá para pensar que todos os habitantes da terra estarão reunidos ali na região da Judéia ou em Jerusalém. Provavelmente, representativamente estarão lá. De alguma forma, Jesus vai julgar todas as nações. E ele vai separar as nações que entrarão para a lista de condenados, serão destruídos e vão aguardar o terceiro julgamento do trono branco, e vai convidar aqueles que ele separou como ovelhas para entrar no governo milenar com ele e nós. Amém? Mas isso vai acontecer provavelmente por ali, né? Diante de todo esse ambiente, de todo esse clima, a história, meu querido, a história, me permita dizer algo para você, preste atenção, entenda, a história da humanidade não está na mão dos maçons, não está na mão dos Illuminatis, não está na mão da família Schild, não está na mão da família Rockefeller. A história da humanidade não está na mão dos poderosos dessa terra. A história da humanidade não está na mão das organizações não está. Está na mão de Deus. E você sabe quem tem poder nessa terra para manifestar o reino de Deus e a sabedoria de Deus nos ares? É a igreja. Eu e você. Mesmo que os governos dessa terra precisem de oração, e precisem de cooperação, e precisem de trabalho, sim, precisem de envolvimento dos santos, precisa de envolvimento dos santos nos governos dessa terra, mesmo que isso seja uma verdade, e a gente tem que praticar essa verdade, não importa o que os governantes das nações façam, Deus vai conduzir a história da raça humana para os seus propósitos. E nós já convivemos como igreja, porque nós somos cidadãos da eternidade, nós somos cidadãos do céu, nós transcendemos, o reino de Deus hoje está no nosso coração, e nós convivemos com as questões eternas, nós convivemos com as questões transcendentes, nós convivemos
com porções da glória do porvir, da plena glória do porvir. Nós já convivemos com algumas porções dessa glória. Nós já somos cidadãos da eternidade. Nós sabemos como é que vai acabar essa história. Você perdeu uma oportunidade de berrar um amém. Eu vou falar de novo, só para você berrar um amém. Posso pedir para você berrar um amém? Ok? Nós, como cristãos e filhos de Deus, e cidadãos do céu, e cidadãos da eternidade, nós sabemos como é que acaba a história. Obrigado. Obrigado, você me deixou feliz. Obrigado. Então, a gente sabe como é que acaba essa parada aqui. A gente sabe como é que acaba o jogo. E a gente sabe que a gente ganha. Amém? Mas a gente não quer ganhar sozinho. A gente quer que toda a nossa família venha junto. A gente quer que os nossos vizinhos venham junto. A gente quer que os colegas de trabalho venham junto. A gente quer que as pessoas da nossa cidade venham junto. A gente não pode ganhar sozinho esse negócio. A igreja só está nessa terra para poder compartilhar essa mensagem para os demais. Vem para o time de vencedores. Não dá para perder, porque é o time de Jesus Cristo. Amém, gente? Deixa eu falar dessas 5 exortações que eu deixo para você. Primeira exortação, levando em conta todo esse clima e todo esse ambiente. Tenha um encontro com Jesus hoje. Amém? Se encontre com Ele hoje. Porque se for hoje, você vai se encontrar com o Senhor e Salvador. 2, cresça no conhecimento de Jesus e sua vontade. Tem que crescer, amado. Não basta você ter entregue a tua vida para Jesus, ou ter experimentado um milagre há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, não é essa a questão. Você precisa crescer na intimidade com o Senhor Jesus. Cresça e sirva ao Senhor e às pessoas com todos os seus dons e talentos que você tem, no nome de Jesus. Faça isso. Porque essa parábola, ela está corroborando com a parábola do servo bom e do servo mau. Qual é a mensagem principal da parábola do servo bom e do servo mau? Use todos os talentos que você recebeu de Deus para servi-lo. Amém? Por favor, faça isso. A vida cristã é de serviço, sim. É de abençoar os outros, sim. Deus não é um bem de consumo. O Evangelho não é um bem de consumo. O Evangelho não é algo que você recebeu na sua vida para você se sentir bem, continuar vivendo a sua vida e ser feliz. Não, meu filho. O Evangelho arrancou a gente do inferno, arrancou a gente da perdição. Agora, a gente serve a Deus, a gente tem um dono, a gente tem um rei, e a gente precisa aprender a viver a vida dele. Esquece a sua. Vamos viver a vida dele. É Jesus na cabeça, é Jesus no coração, é Jesus no pé, na mão, é Jesus no bolso, é Jesus nos olhos, nos ouvidos, é Jesus o tempo inteiro. Amém, meus queridos? É Jesus no seu trabalho, é Jesus quando você se diverte, é Jesus quando você está vendendo, é Jesus quando você está em casa, é Jesus quando você está no seu casamento, é Jesus o tempo inteiro, é Jesus, 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 Jesus. Só Ele dá sentido à nossa vida. Cresça no conhecimento de Jesus, de sua vontade. 3, cresça em santidade, na intimidade com o Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, só que Ele é santo. E a gente tem que crescer em santidade, sermos cheios dEle. A gente precisa aprender a ouvi-lo e discernir as suas orientações, porque os que são guiados pelo Espírito é que são os filhos de Deus, e que vão passar pelo primeiro tribunal. Os que são guiados, Romanos 8, os que são guiados pelo Espírito de Deus é que são os filhos de Deus. Quem não é guiado pelo Espírito Santo na vida, precisa ser guiado pelo Espírito Santo na vida. Amém, queridos?
Cresça em santidade e na intimidade com o Espírito Santo. Quarto, ore e estude a palavra de Deus, firmando-se na sã doutrina. Sabe o que eu pensei em colocar aqui? Eu fui, assim, meio delicado, no item 4, mas eu, honestamente, estava pensando em colocar assim: ore e estude a palavra de Deus como se fosse uma questão de vida ou morte. Ore e estude a palavra de Deus como se fosse uma questão de vida ou morte, porque é ela que vai te sustentar nos últimos dias. Não é palavra motivacional, não é palavra para fazer você se sentir bem, é palavra que é concreto na tua vida, que vai dar toda a firmeza, todos os alicerces, para você viver uma vida cristã fortalecida, sabendo quem você é e sabendo o destino das coisas. E nem que você tenha que pagar o preço, talvez, da sua vida, você vai permanecer fiel, porque você tem uma palavra consolidada na sua vida. Agora, se você não conhece a palavra de Deus, precisa estudar a palavra de Deus por uma questão de vida ou morte. É ela que vai ajudar a gente a discernir as mentiras e os enganos do anticristo, do espírito do anticristo. É a palavra de Deus em nós. Amém? 5. Prepare-se para o tribunal de Cristo, para sermos recompensados com os galardões, por nossa fidelidade e obediência. Fidelidade e obediência a Cristo. Amém, queridos? Fica de pé, vamos orar. Depois